com os irmãos, ver se nós conseguimos sair Jesus Cristo. No Novo Testamento. Levítico 23. Os irmãos acharam? E agora, cadê? Levítico 23, cadê o versículo? Não, está sem o versículo. Levítico 23, 26 diz assim, os irmãos acharam? Amém. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mais aos 10 deste mês, sétimo, o dia da expiação, sereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Amém? Os irmãos podem aceitar? Senhor, venha nos ajudar. Te louvamos e te agradecemos. No Velho Testamento, Deus deixou para o povo judeu, e tudo lá fala de Jesus Cristo. Quem está entendendo? A Bíblia toda só fala de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, esse dia da expiação que eles faziam lá atrás, o povo judeu, e quando veio Jesus Cristo, foi o último profeta. Jesus Cristo ia morrer por mim e por você. Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Quem está entendendo? Amém? Porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então, quando veio Jesus Cristo, Ele fez essa expiação por nós, para todo sempre. Quem entendeu? E naquele dia que Ele estava fazendo expiação, no Velho Testamento diz que todo o povo judeu tinha ficado triste, bastante triste. Por exemplo, quando o judeu tinha um cordeirinho, um cordeirinho de um ano, para levar para sacrificar lá no templo, e lá no templo o sacerdote pegava o pescocinho do cordeirinho e cortava. Só que aquele cordeirinho foi criado junto com a família, quem entendeu? E eles pegavam amor naquele cordeirinho. E aquele cordeirinho ia ser sacrificado, amém? Pela família dele. Quem entendeu? Amém? Foi assim que aconteceu com Jesus, que veio para ser imolado pela sua família, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele veio para fazer expiação. Quem entendeu? Vocês estão vendo que quando Jesus veio já não faziam mais isso. Eles não tinham o cordeirinho de um ano, carneirinho, cordeirinho de um ano, para ter criado com eles. Não, já comprava lá no templo. Lá no templo, no feito do templo, já tinha para vender. Já está entendendo? Já tinham, ó. Então eles vendiam tudo. Quem entendeu também? Então aqui, sobre o dia da expiação, quando veio Jesus Cristo fazer a expiação por mim e por você, a mãe de Jesus estava triste, os discípulos estavam tristes, todos aqueles que eram da família de Jesus estavam tristes. Mas os judeus lá juntos com os romanos, a matar ele. Quem entendeu? Não estava triste, não. Ao contrário, para se cumprir a palavra de Deus. E tudo isso que aconteceu com Jesus, porque Deus permitiu que fosse assim. Quem está entendendo? Então esse foi o dia da expiação. Aí a expiação verdadeira foi quando veio Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vamos continuar, né? Em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Em Salmo 118, 24, deixa eu ver se eu aproveito meu tempo, usando mais a palavra do que eu falando. Salmo 118, 24, já vão deixar? Amém. Diz assim no 16, 118, 16, diz assim, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Jesus Cristo é essa destra. Amém. Jesus Cristo é a direita de Deus. Quer dizer, quer escrito melhor? Nesse tempo aqui está escrito, mas Deus não fazia nada. Amém? Só ia fazer quando viesse Jesus Cristo, que era o braço de Deus. Quem está entendendo? Amém? É bem assim. Aí assim,
A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei. Contarei as obras do Senhor. Abre minhas portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Então, essa porta da justiça foi o próprio Jesus, porque Ele é a porta. Quem está entendendo? Aí diz assim, no versículo 18: o Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte, foi o próprio Jesus. Abre minhas portas da justiça e entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Jesus é essa porta. Jesus disse que quem entrar por ele sairá e achará passagem. Amém? Versículo 19. Abre minhas portas da justiça e entrarei por elas e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Quem está entendendo? Amém? Que a igreja entra. Jesus é a porta. Deus é maravilhoso. Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor e que Deus vai nos ajudar. O senhor falou que ia ler até o 24. Hã? O senhor falou que ia ler o 24. 24? Não lemos, não? Não. Ah, tá. Obrigado. Então diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele. Porque o 23, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Nele não tem nada de sábado, não tem nada de domingo. É Jesus. Amém. Quem está entendendo? Amém. Esse negócio de dia, por isso que fomos há pouco atrás, que era para ser santificado, e eles não aceitaram o descanso que Deus tinha dado. Jesus disse: você não vai entrar no meu descanso. Meu descanso era Jesus. Eles ficaram fora. Quem entendeu? Amém. Irmão, dou graças a Deus por essa mensagem que Deus tem dado aqui, e vai para YouTube, sabe? As pessoas vão ouvir lá fora coisas que eles nunca nem sequer ouviram. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor, porque Deus é muito bom e maravilhoso. Levítico 23, 26, acho que já leu o poder da expiação, não foi? Foi. E o 35, já lemos também, acho que deve ter lido. Vamos pular. Não, vamos voltar lá. Levítico 23, 35, os irmãos entenderem melhor, e as pessoas que vão assistir vão entender também melhor. Levítico 23, 35. Nós já fizemos já falamos sobre isso, mas é bom para as pessoas que vão ouvir. Os irmãos acharam? Amém. O 35 diz assim: ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil foi aquilo que nós lemos lá atrás, está vendo? Lembra? Para ninguém fazer nada, mas quem ia sofrer é só Jesus. Quem está entendendo? Aí diz assim: 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor, dia solene é, e nenhuma obra servil. Por quê? Porque Jesus morre numa sexta, fica sábado, e no domingo ele ressuscita. Quem está entendendo? Então as ofertas, quando era oferecida lá, ia ser movida no templo, se oferecia no sábado, mas só no dia seguinte que ia ser aceito. Quem está entendendo? Por que isso ia acontecer com Jesus? Porque Jesus Cristo é essa oferta que Deus aceitou. Quem está entendendo? Aquela oferta dos judeus, Deus nunca aceitou. Quem está entendendo? Então, tão somente está escrito lá atrás para apresentar Jesus Cristo quando ele viesse. Amém? Então vamos continuar meditando na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós ficamos, aqui fala sobre o 8º dia, ou no dia seguinte, foi o que aconteceu com Jesus, né? Assim, às vezes as igrejas ficam bravas, porque eles guardam o sábado, amém? O sábado foi deixado sobre o povo judeu, não foi para o Novo Testamento. Quem está entendendo? E quem estiver preso, é bom que eu vou escutar, quem estiver preso na lei dos judeus, na lei antiga, está sob maldição. Eles sabem disso, sabe? Andou disfarçado, senão desfazia a igreja deles. Deixa eu continuar a igreja grande, é cheia. Amém? Mas bem-aventurado, irmãos, é você que tem o chamado no Senhor. Você, em vez de ir pelo homem, você tem que ir pela Bíblia. Quem está entendendo? Jesus nos aprendeu de mim, aprender de mim.
Não é para aprender com outro homem, não. Se você for olhar a palavra de Deus, nós temos a unção do santo. Não aprendemos de homem nenhum. Aprendemos pela palavra. E o apóstolo Paulo, mesma coisa. Quem está entendendo? Precisa se estudar, livrinho, faz aqui, faz lá, fazer o bilhete, sei lá, esqueci o nome. Cara, o bilhete é novo, né? Eles fazem tanto estudo, irmão, vocês têm que ver. Mas o estudo aprendendo com o outro, sabe? Aí você vai bater na Bíblia. Eu lembro quando eu entrei para fazer esse estudo, onde eu estudando, chegando lá, eu era contra o professor. A professora reclamou para o presidente. Por que eu chamava a atenção dele? Ele queria que eu aprendesse com ele, não com a Bíblia. Aí eu li na Bíblia, a Bíblia era contra o que ele estava falando. Já vai entendendo? Então, graças a Deus que eu aprendi pela unção de Deus. E pela palavra. Quem está entendendo? Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço o forte. Não devemos confiar em ninguém. O único homem que devemos confiar é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Salmo 89, 27. Salmo 89, 27. Vamos ver se nós fica 89, 27. Que Deus possa nos ajudar na nossa meditação. Se vamos ver, nós vamos ler Salmos, mas Salmos era para o povo judeu. Amém? E para nós também. Mas Salmo revelava Jesus Cristo. Falava só de Jesus Cristo. Mas era mais para o povo judeu. Hoje é pela graça. O Senhor Jesus revelou para nós. Quem está entendendo? Eu falei o que? 89? 27. Hã? 89 e 27. 89 e 27. Diz assim o 25. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei lugar de primogênito. Falou em mais elevado do que os reis da terra. Foi quando veio Jesus Cristo. Vamos prestar atenção? Quando veio Jesus Cristo, ele tinha um Pai. Amém? Porque ninguém, todos nós, ser humano, tem que ter um Pai. Quem está entendendo? Então Jesus Cristo falava do seu Pai. E como ele dizia para os judeus que o Deus de Israel é o Pai dele, eles ficavam bravos com Jesus. Quem está entendendo? Amém? Hoje nós temos a revelação que quando ele estava falando aquilo, ele estava falando como homem. Amém? Não como Deus. Quem está entendendo? Então, como homem, nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um profeta. E tudo isso é Deus. É Deus. Amém? E esse Deus para mim, para você, foi Jesus Cristo. Deus se fez carne. Deus veio pessoalmente. Deixa eu deixar bem claro, Deus não é dois nem três. Não é dois, não é dois, Deus não é dois nem três. Ele é o único. A única coisa que acrescenta é a carne. E a carne foi quando ele usou para ir para o sacrifício. Amém? Ela morreu por mim e por você, como homem, não como Deus. Quem está entendendo? Amém? Então você vai ver que é assim que funciona as coisas. Mas não, você acabou de falar que não. Então quer dizer que está morrendo como homem, que se fez homem, né? O problema é como o homem. O homem morre e acaba. Ele deixou o homem morrer quando ele saiu do Éden. Quem vai pagar esse preço? Ele deu. Foi ele que deixou. Quem está entendendo? Por isso o verbo se fez. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. A misericórdia de Deus. Para você entender os planos de Deus. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nem Jesus existia. Mas ele tinha os planos do próprio Deus. Quem está entendendo? Então isso ninguém sabia. Hoje a igreja sabe. Porque a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz. Cadê Deus aqui? É pelo Espírito. Está vendo? Até o próprio Jesus em carne sai. Fica só o Espírito. Porque ele é o mesmo. Quem entendeu, diga amém? A localizar aquele corpo está para testemunho. Furaram ele, está lá furado. Quem furou ele vai ver ele furado, os pés,
Amém? Vai ver. E alguém vai falar assim, nossa, ele morava na nossa rua. E vocês não acreditaram. Que é os judeus. Quem está entendendo? Eu vou fazer o quê? Se Deus quis assim, e tem que ser assim. Não é que eles têm culpa, mas Deus quis assim. Quem está entendendo, diga amém? Então que Deus possa abençoar. Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós temos algum versículo para ler? Versículo 26. 89, 26, assim, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha Salvação. Está vendo? Também por isso lhe darei lugar de primogênito. Falou, é mais elevado que os reis da Terra. Foi, ele foi mais elevado, tão mais elevado que hoje está lá no céu. Amém? Amém. Não somente rei, mas rei dos e Senhor dos senhores. Hoje não tem outro Senhor por cima de Jesus, porque ele é o mesmo. Agora ele tinha outro Senhor acima dele, que era o Espírito Santo, quando ele estava como homem, aqui na terra. E quando ele morre, ressuscita, agora é o próprio. Tudo que era para ele ter feito como filho, ele fez. Quem está entendendo? Tá bom então. Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pus aqui Gênesis 2, 3 e 4. Gênesis 2, 3 e 4. Aqui, irmão, graças a Deus, somos bem abertos, as coisas que os irmãos estão ouvindo, aposto eles não vão ouvir. Amém? É alguma coisa que o mundo esconde. Esconde. 2, 3 e 4, irmãos acharam? Diz assim, o 3. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criara e Fizeram. E agora, irmão Carlos, como que é? Foi. Quando veio Jesus Cristo, Deus descansou. Por quê? Porque agora é o Filho que vai fazer, vai trabalhar. Quem está entendendo? Nós vimos lá atrás sobre a destra, uma coisa assim, destra quer dizer direita, ou então o braço do centro. Então, Deus ia descansar e descansou. E agora, o Filho é Deus. Quem está entendendo? Hoje, o nosso Deus é Jesus, o Salvador do mundo. Quem está entendendo? Então você vai ver que a Bíblia fala que no sétimo dia ele descansou. E o sétimo dia foi quando veio Jesus Cristo. Como homem, ele descansa. Aí Jesus vai para o túmulo. No dia seguinte, que é um domingo, ele ressuscitou. Vocês estão vendo? Então no dia seguinte foi aceitada a oferta. Deus aceitou a oferta. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Deus aceitou a oferta. E no dia seguinte, que foi no domingo, ele ressuscitou, e agora não precisa ninguém mais bater nele, não precisa mais morrer por mim, por você. Quando Jesus estava na cruz, ele deu aquele brado, como filho, Pai, por que me desamparaste? Como filho, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Pronto, acabou. Era até ali, era só até ali. Amém? Você vai ver quando ele está como homem. Ele diz, derribar esse templo, que era ele mesmo, e em 3 dias reconstruirei. Quem está entendendo? Amém? E ele vai para o túmulo, e para o túmulo o homem nenhum mais levanta. Mas quando ele falou ali, eu reconstruirei, ele falou como Deus. Quem está entendendo? E no 3º dia ele ressuscitou mesmo. E a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. Porque quem está em Cristo é o próprio Deus, não é a carne. A carne, se Deus não levanta dali, ela continuava ali. Quem está entendendo? Mas Deus ainda precisava daquele corpo, precisava daquela carne, porque aquela carne é testemunha, ou testemunho, contra este mundo, para ninguém dizer que Deus nunca fez nada pelo homem. Os irmãos entenderam? Então tá bom. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Só que a Bíblia fala que Deus é amor e é justiça. Ele mesmo teve que passar por essa justiça. E o que chegou para ele? Chegou foi dor, morte. Ele foi crucificado. Os irmãos estão entendendo? E tudo isso era para o homem, não era para ele, não. Amém? Então vamos
continuar meditando na palavra do Senhor. Eu dei algum versículo para os irmãos? Não, né? O senhor falou que ia ler o 3 e o 4, o senhor leu só o 3. Gênesis. Eu depurei lá. Vamos voltar para o 4. Você vê, está no comecinho, né? Você não percebe, no comecinho. Isso vai acontecer lá no fim. Quem entendeu? O tempo para Deus, irmão, não é nada, é como um dia. 1000 anos é como um dia, já pensou? O que é esse Deus maravilhoso, né? Então o 4 diz assim, já temos o 4? Não, é só que. Aí diz assim o 4. Essas são as origens dos céus, da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a. Está vendo? Né? Dá uma disfarçada, esconde aquele versículo que nós escondemos lá em cima, lemos lá em cima, esconde quando dá continuidade aqui. E as pessoas não vê. Quem está entendendo? Então, quando veio Jesus Cristo, meio do povo judeu, falava por parábola. Falava para os discípulos muitas vezes também não entendiam. Quem está entendendo? Por que não entendiam? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Quem entendeu? Amém? Agora, depois do Pentecoste, aí ficou tudo bem claro para os discípulos. Amém? Porque aquele Espírito que estava em Cristo agora estava neles. Aquele Espírito que estava em Cristo agora está na igreja. Quem está entendendo? Eu falei aquele Espírito que está em Cristo. Não falei mais do Espírito. Tudo que é de Deus é um, vamos falar um. Amém? Ei, meu Deus do céu. O inimigo enganou esse povo. Já pensou, inventaram 2, inventaram 3. E aí eles ficaram nisso. Só que eles vão para a Bíblia não aceita o que eles pensam, o que eles falam. Mas mesmo assim estão presos nisso. É igual o povo judeu, ficou preso. Quem está entendendo, irmão? Então tá bom. Mas que Deus possa abençoar as pessoas que vão assistir, que meditem na Bíblia. Eu quando fui para a igreja, quando era novo, o pastor não queria que eu lesse a Bíblia. Falava, irmão Carlinhos, você vai trazer confusão às pessoas. Porque eu lia muito exagerado. Né? Ia ler, eu lembro quando eu ia lá na frente, de vez em quando Deus me dava, e a passagem bíblica que Jesus estava no templo, e veio alguém falar para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Né? E querem te ver, querem falar-te. E Jesus disse, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? E olha para os discípulos e dizia, esses são meus irmãos e meus pais, meus irmãos, minha família. Eu lia isso lá, o pastor ficava bravo. Já pensou? Como ficar bravo? Se eu sou lendo a palavra de Deus, tu é do demônio. Está vendo? Por que ele contra a palavra? E eu estou pastor da igreja. Quer dizer, mas contra a palavra, pá. Aí eu fiquei há muito tempo, não. Falei, aqui não é meu lugar. A Bíblia diz uma coisa, o pastor fala outra. E não quer que eu leio e nem que o povo escute. Quem está entendendo? Por esse ver. Aí Deus foi, hoje nós estamos aqui pela graça, mas falando a verdade, biblicamente. Quem entendeu? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Gênesis 2, 3 e 4 já lemos, agora nós vamos ler como Hebreus 4, 3. Se eu não me engano, ela faz ponte aos Hebreus 4, 3. Os irmãos acharam? 4:1 diz assim. Se eu não me engano, é a resposta daquele versículo que nós lemos, tá bom? E diz assim: tenhamos, pois, porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. E o repouso, o apóstolo Paulo está falando sobre esse repouso é Jesus. Aí diz assim: porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles,
mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Nós expliquei para os irmãos que ali Deus tinha feito tudo, salvação, Jesus, tinha acabado com tudo, dos planos de Deus, tudo acabou ali. Quem está entendendo? Aí diz assim, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Foi quando ele descansou em Jesus Cristo. Aí diz assim, vamos prestar atenção, visto pois que resta que alguns entre ele, e que aqueles que em primeiro foram pregados por judeus, as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Vamos prestar atenção, diz assim, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, porém, muito tempo depois, começar a dizer, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Então, hoje foi quando foi depois do Pentecoste. Quem está entendendo? E ontem acabou. Tudo que é velho se tornou velho. E Jesus veio trazendo as boas novas. Quem entendeu? Então, é se hoje ouvides a minha voz. Tem vozes aqui, é voz. A minha, só tem um, tem dois, tem três. Eu grito bem alto, que o povo acordar e ver que não existe. A Bíblia diz, a palavra de Deus, eu não sou Deus. Se hoje ouvides a minha, não endureçais os vossos corações, como foi no deserto. O próprio Deus falou. Então está falando nos nossos dias também. É hoje, daqui para frente é aqui, que é o principal. Por quê? Porque Jesus Cristo veio morrer por mim e por você. Quem entendeu, diga amém? 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 Hoje nós temos uma garantia de salvação. Não é mais por sangue de bode, de touro, é pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado. Este Cordeiro foi o Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Deus é muito maravilhoso. Deixa eu ver. Nós vamos abrir nossa Bíblia, onde nós abrimos no culto, que foi em Mateus 11. Mateus 11. Vocês querem ver coisa ali? Você não percebe? Chama a atenção dos irmãos sobre aquilo que Deus fez a gente perceber. 11. 8. 11, 8. Diz assim. O 7, melhor dizendo, que está falando de João Batista, né? E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João, que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento, sim que fosse ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fosse ver um profeta, a Jesus disse, sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Por quê? Vamos prestar atenção agora, diz assim, porque é este de quem está escrito, este diante de tua face, envio o meu, que preparará diante de ti o teu caminho. Né? Mas está escrito assim, Jesus está falando aqui que Deus tinha dado um anjo para ele. E aquele anjo era João Batista, que veio preparar o caminho dele, Jesus Cristo. Vamos lá para Malaquias, para ver quem é este diante de ti. Amém? Aí Malaquias diz assim,
completamente, mas não vamos levar para a igreja dessa maneira. 3:1, irmãos, acharam? Amém. Diz assim, eis que envio o meu anjo, está vendo? Lá não está falando assim, eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. E esse mim aqui, quando apareceu lá, foi o próprio Deus. Quem está entendendo? Esse mim se torna ti. Quem está entendendo? E Jesus está explicando que João Batista foi esse anjo, enviado diante dele. Quem está entendendo? Amém? Então Jesus é Deus. O mesmo Deus da Bíblia não existe. Na Bíblia não existe dois deuses. Quem entendeu, irmão? Amém? Então diz assim, eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse mim aqui, quando apareceu, foi Jesus. Quem entendeu? Aí, quem pode dizer contra o que está escrito? Quem pode? Ninguém. Ninguém pode com a verdade a não ser a favor da própria verdade. Os irmãos, né? Como se pode torcer isso? Mas torcer é o outro, é capeta, é demônio. Está entendendo? Então, vamos lá. Diante de mim, de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscai o anjo do conselho. Foi quando apareceu Jesus Cristo. E lá está contando de João Batista, que foi um anjo que Deus preparou para ir diante dele. Vós que clamam, Deus, preparai o caminho do Senhor, não senhores. Quem está entendendo? Você não vê. Então vamos lá para Malaquias. Vou sair um pouco daqui. Vamos para Malaquias. Deixa eu ver se eu lembro. Veio na minha mente, mas correu, fugiu. Não tem problema não. Amém? Nós vamos continuar meditando a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Então agora nós vamos para Joel. Vamos ver se bate aquilo que nós estamos lendo ou aquilo que a Bíblia está nos narrando. É isso? Joel. Joel 2:11. Os irmãos acharam? Poxa, acabei de falar, gente, está difícil de achar assim rápido, hein? A gente pega a mania aqui em cima, dizer amém, essas coisas, depois você tirar de duro. Eu falei o que, Joel, né? Os irmãos acharam? Amém. Velho Testamento. 2:11. É isso? Deixa eu ver aqui. 2:11 e 31. 2:11 diz assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá Sofrer ou suportar? Este dia está falando de Jesus Cristo. Aí você vai para o 31. Não vamos para o 31 não. Vamos ler Joel 2:23. Essas coisas, irmãos, é escondido das igrejas, tá? É escondido das igrejas. Só pregam bênção. Amém? Não tem esse zelo para com a palavra de Deus. Assim, 2:31. 2:23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporal, serôdia, no primeiro mês. Então, só que esse ensinador foi Jesus Cristo quem veio. Essa chuva serôdia foi depois do Espírito Santo.
Quem está entendendo? Que Deus vai derramar sobre os seus discípulos. Amém? Aí diz assim no versículo 24: e as ovelhas se encherão de trigo, os lagares transbordarão do monstro, e isso é as bênçãos que Deus ia enviar para o povo de Israel. Versículo 25: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o aragusto, o pulgão e a oruga, meu grande exército que enviei contra vós. Então tudo aquilo que acontecia contra o povo de Deus, era Deus que fazia isso. Quem entendeu? Aí diz assim no versículo 26. Já leu o 25? Construída, o 26. E comereis abundantemente, ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso, Deus, que é Jesus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Foi quando veio Jesus Cristo. Agora no 27 diz assim: e vós, vamos prestar bem atenção, e alguém vai assistir, diz assim: e vós sabereis que eu estou no meio deles, e que eu sou o Senhor vosso Deus, ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado. Foi quando veio Jesus Cristo. Amém? Ele que se apresentou ali, ele é o próprio Deus. Mas acreditar? Será que o mundo que estamos ouvindo vai acreditar? Quem está entendendo? Mas agora nós cremos porque é a palavra de Deus. Amém? Estou sabendo aqui, foi quando veio Jesus Cristo, estava no meio do povo dele. Mas eles não creram, está vendo? Agora, depois da morte, aí acontece agora no 28 que diz assim: e há de ser que, está vendo? Depois daqueles acontecimentos, há de ser que depois, foi quando ele morreu. E depois ressuscitou. E disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, que depois de 50 dias, eles viam Deus ia derramar o seu Espírito. Quem está entendendo? Amém? Então diz assim: e eu sei que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios dos céus e da terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, que agora é no fim. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós desmontam bem lá Israel, aquela lua vermelha, eles guardam aquilo. Quem está entendendo? Aquela lua vermelha chamada lua de sangue. Eles sabem disso. Quem está entendendo? Agora para nós é espiritual, para nós temos os tempos e a época. Jesus mandou olhar para a oliveira. Amém? Que é o povo de Israel. Quem está entendendo? E a igreja segue paralelo com os acontecimentos do povo judeu. Quem entendeu? Mas assim no versículo, agora o 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo? Então, esse nome não existia, e agora temos um nome que é acima de todos os nomes. O nome que veio para nos salvar. O nome que veio para nos dar vida. O nome que é o sol, não é esse sol aí que nós vemos, não, o sol da justiça. Esse nome que, para ele ganhar esse nome, ele teve que morrer. Quem está entendendo? Amém? Que é o nome acima de todos os nomes. Não tem mais, vamos prestar atenção, eu vou assistir. Não tem mais Jeová Jireh, Jeová Shaddai, não tem mais Jeová Shammah, não tem o Shaddai. Não existem essas coisas. Existe lá atrás, está bíblico, é bíblico. Mas está entendendo? Agora o nome que morreu por mim e por você, acima de todos o nome é Jesus Cristo. Não tem um Deus com um nome acima do Deus. Quem entendeu, diga amém? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Agora o nome, e não tem ninguém, não tem outro Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele é Senhor. Amém? Aí diz assim no versículo 32. E há de ser, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos prestar atenção que diz assim: porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento.
Amém. Assim como o Senhor tem dito, nos instantes que o Senhor o povo levou Jesus Cristo. Quer dizer, lá em Sião, lá em Jerusalém, começou tudo por ali. Amém? Porque ali era o lugar onde eu adorava a Deus. De verdade. Hoje não mais. Hoje as igrejas vão para lá, vai atrás do túmulo de Jesus. Ninguém sabe onde está o túmulo, já tem uns lá mais falsificados. Tem túmulo de Jesus que é de ouro. Onde se viu isso aí? Quem vai estar entendendo? As outras, sei lá, tomaram conta dali. Quem está entendendo? E ali virou idolatria. Os cristãos gostam disso, está tudo para lá. Quem está entendendo? Vai lá ver o quê? Vai lá sentir a presença de Deus aonde? Jesus disse que os perfeitos adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Amém? Hoje você é casa de Deus. Onde você estiver, Deus é contigo. Deus não está mais localizado ali. Ali ficou só para cumprir a palavra de Deus até hoje, nos acontecimentos. Onde Deus disse que faria de Israel um martelo contra as nações. E está esse martelo. Se usam para lá para cá, desde então não para mais. Quem não entende? Porque Deus está usando o seu povo para essas coisas. Por quê? Porque Deus tem 144 mil eleitos que Ele fez uma promessa para Abraão. Não é esses dias, nosso dia não. Mas os que estão vindo agora, depois que a igreja for embora, Jesus volta para os 144 mil. Quem entendeu, diga amém? Para sofrer, ser o quê? Ser esquecido, ser xingado como você é. Eles vão sofrer também. Amém? Porque o mesmo Deus que morreu por mim, morreu por Deus também. Senão eles não viriam. Quem está entendendo, diga amém? Amém? Porque o próprio Deus lá atrás fez uma promessa para Abraão. E ele não esqueceu. Porque Deus não é homem para quê? E nem filho do homem. Deus é filho do homem. Amém? Jesus é filho de Deus. Quem entendeu? Então, para contar isso para você, para os acontecimentos, nosso Deus não veio aqui na terra. O nosso Jesus é lá do céu. Agora, porque nasceu ali, para descobrir a palavra de Deus, que diz que dos judeus viria a salvação. E veio Jesus, veio discípulos, veio Paulo, todos judeus. Quem entendeu? Agora nós não somos mais. Mas o Espírito que estava nele está em nós, que somos gentios. Quem entendeu? Diga amém? Jesus disse que teria outras ovelhas que não seria daquele aprisco. A mim convém haver guiado. Quem entendeu? Então nós somos escolhidos por Deus. Jesus é nosso pastor. Então presta atenção que a palavra de Jesus disse. E haverá um rebanho, nada de dois, nada de três. Haverá um rebanho e um pastor. Elas não virão a minha. Está vendo? Na palavra? Sai fora da palavra, vai atrás de outro. Está ouvindo o terceiro, o segundo. Quem está entendendo? Elas não virão a minha voz, elas me seguem. E Jesus que nos conduz. Quem está entendendo, diga amém? Deus é bom, meu irmão. Amém? Por que tanto engano nas igrejas, essas coisas todas? Porque dão ouvido ao homem. Quem está entendendo? Você que é cristão, que vai assistir, medite na palavra do Senhor. Fique com a palavra, mesmo que outros não aceitam, fique com a palavra. Amém? Porque Jesus irá buscar a sua igreja, que está comprometida com a. Saiu fora disso aqui, adultério. Saiu fora disso aqui, namorico com outros deuses. Quem está entendendo? Amém? E Deus não aceita prostituição. Sabe por que Deus chama a igreja de virgem? Por causa disso. A igreja do Senhor é virgem e pura. Sabe o que é pura? Não pode se tocar um com o outro. Quem está entendendo? Porque virgem, todas as igrejas chamadas de virgem, mas pura só tem uma. Os irmãos entenderam ou não? Pura só tem uma. Aleluia. E escolhida por Deus.
E Deus sabe o que está fazendo. Porque no Velho Testamento, era os pais que arrumavam o casamento para o filho. Amém? Foi disso que Deus fez com o seu Filho Jesus Cristo. Então, todos que nascem na igreja agora, tem o nome do Pai. O nome do Pai é Jesus. E carrega esse nome, Jesus. Carrega esse nome no batismo. Carrega esse nome nas orações. Carrega esse nome nas curas, nas libertações. Amém? Tudo em nome de Jesus. Porque lá em Colossenses diz que fazendo tudo que der palavra ou por obra, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus. Você acha que Deus vai ouvir outra coisa? Deus te ouve? Cara, pronuncia o teu nome se não for de Jesus. Quem entendeu? Diga amém? Deus é bom, né, irmão? Vamos parar por aqui. Tinha alguma coisinha para ler, inclusive aqui desse lado aqui. Mas Deus já deu o suficiente para nós. Amém, irmãos? E que Deus possa continuar nos abençoando. Abra bem o seu entendimento. Dentro do seu coração. Eu também falo do seu coração, eu estou falando da sua mente, tá? As corações, não, esse coração que é enganoso mais do que todas as. Se você for pelo seu coração, você vai para o inferno. Quem está entendendo? Então, Jesus disse para nós abrir nossos olhos do espírito. Fique firme com Jesus. Nós estamos nos nossos dias aí, onde o diabo já foi condenado. Se ele puder arrastar com ele, ele vai arrastar. Quem entendeu? A Bíblia manda você se revestir da couraça da justiça. Onde fala aos Efésios 6,10, com a preparação do Evangelho. Está vendo? Com a preparação do Evangelho, não é de riquinha, não é de homem, não. É do Evangelho. Entenderam? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Então foi isso que Deus nos deu a noite inteira. E alguma coisa, outros incomodando, mas é que vinha direto na minha mente, eu tive que pegar um caderno, ou um lápis, ou uma caneta, e marcar sobre o dia. Nós já falamos sobre esses dias, foi? Amém? Mas alguém lá fora precisa ouvir. Senão Deus não tinha dado. Quem entendeu, diga amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor, amanhã é dia de ceia, né? Sim. Em nome de Jesus, e agora nós vamos estar aqui participando da ceia do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas bênçãos dos céus. Obrigado pelos poucos irmãos. Obrigado pelo Senhor ter nos ajudado na nossa meditação. Nos espera em paz. Cuide, Senhor, de nós, dos nossos familiares. Tem misericórdia de nós. Livre-nos guarda todo mal. E obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado aos meus filhos, a minha família e as famílias dos teus pequeninos que aqui estão. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Muito obrigado por mais um pouco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas, Senhor.